agora. Bom, boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início então a essa mesa que se chama Micro-Utopias e Intervenções Artísticas, Outros Espaços e Temporalidades. Meu nome é Rosa Sartico, eu sou professora do Departamento de Antropologia da USP e fui convidada para participar desse momento. Fiquei bastante contente com o convite, com a possibilidade de ouvi-los e de fazer alguma interlocução. E eu queria então apresentar para vocês os três integrantes dessa mesa. Bom, vamos fazer a ordem de... Bom, aqui ao meu lado, então, está o Amilcar Pachter. O Amilcar ele é formado em filosofia pela USP e desenvolve uma prática artística que agencia objetos, arquitetura e corpo humano em ações e intervenções que buscam reconfigurar o campo semântico e relacional, criando desvios aos discursos hegemônicos e aos dispositivos normativos dominantes. Ele colabora regularmente com o Como Clube e trabalhou como co-diretor do Capacete Entretenimentos. Nos últimos anos, os seus trabalhos têm se apresentado em dinâmicas coletivas, baseadas na construção provisória da horizontalidade como condição necessária para o processo de aprendizagem mútua e produção de sentido. E ele participou de programas educacionais, enfim, em diversos países, como The Harbor, em Porto Rico, History Matters, na Nigéria, a Universidade de Verão, no Rio de Janeiro. Diversas exposições nos últimos anos, eu não vou citar todas, enfim, mas eu não preciso citar, né? Tem várias aqui. Obrigada. Aqui no meio está o Fábio Tremonti, formado em artes pelo Departamento de Artes da USP e mestre em artes visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP também. O Fábio está desenvolvendo o projeto Escola da Floresta, sobre o qual ele vai nos falar um pouco no final da sua apresentação, que é uma ideia de uma escola nômade, um espaço de ensino e aprendizagem que vai buscar nos povos tradicionais, não apenas das florestas, como os povos indígenas, mas também povos ribeirinhos, etc., referências para pensar novas formas de relacionamento das pessoas com o mundo, né? Já participou de diversos coletivos de arte nos anos 2000, entre eles o grupo Empresa. Bom, o Fábio também tem participado de diversas exposições coletivas e convido vocês a pesquisarem, porque senão eu fico listando aqui meia hora de exposições, mas é isso. Enfim, e no canto ali está o Alex Flick. O Alex é professor no Departamento de Antropologia da Universidade de Durham e ele é bolsista de pós-doutorado pela British Academy, através do qual ele tem investigado o campo artístico de São Paulo. Ele está interessado nas interfaces entre estética e política, desenvolve pesquisas no Brasil desde 2007, com temáticas relativas a movimentos sociais, arte contemporânea e subjetividade política. Ele atualmente integra a equipe curatorial da residência artística na ocupação do Hotel Cambridge, na 9 de julho, como pesquisador associado, abordando temas de sua tese sobre o movimento do Sem Terra, defendida na Universidade de Manchester em 2010. Então a gente tem aqui três perspectivas, três pessoas que vão nos apresentar suas perspectivas sobre essa temática mais ampla da mesa, que é das micro-utopias e das intervenções artísticas. Eu esqueci de perguntar, tem uma hora? Tá. Então, a Milda... Gente, eu molhei meu papel, eu não tenho que dizer. Ah, eu acredito! É verdade? Você quer ler? Não, eu posso ler daqui. Olha só. Típico. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite do Paulo e do Alex, antes de mais nada, e também a presença de todos vocês aqui, também, obviamente, do Fábio, da Rosalina. Obrigado pela apresentação. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso ficar muito grudado aqui ou tá aí no fundo tá rolando? Tá. Qualquer coisa vocês me acenam. Então, eu talvez vá fazer uma coisa aqui com vocês que ou frustre expectativas ou passe totalmente, como dizem os franceses,
à côté, ao lado, ao largo, nas costas. Mas aqui eu vi um pouco esse convite aqui com uma possibilidade de pôr em movimento algumas coisas que têm me tomado especificamente no último ano e meio, talvez. Eu acho que nos últimos meses, semanas, dias e horas a coisa vem se intensificando, e eu acho que, enfim, desde o título do colóquio, né, Experimentações Sociais e Criatividade Política, até o Microtopias de hoje, me mobiliza de alguma maneira, talvez fazer um deslocamento que não deixa de ser uma série de provocações, não pela pura provocação, mas uma provocação que seja um convite a gente ver se a gente consegue talvez pensar junto algumas coisas aí que estão acontecendo. Então, são uma série de deslocamentos e falas, talvez começa por essa imagem aqui que a gente vê. Essa imagem, ela é uma foto feita na época do Pinheirinho, né? da expulsão das pessoas, que eram de 5 a 7 mil moradores, se eu não me engano, em 2012, eu acho que, se eu não me engano. E tem essa foto desse garoto com a camiseta nas costas, com um poema dos heterônimos lá do Fernando Pessoa, a tabacaria, né? Tem em mim todos os sonhos do mundo. Deixo ela aí para a gente se colocar. Então, em relação a esses dois deslocamentos, por exemplo, em relação à criatividade política, eu faria um exercício da gente se deslocar e pensar por uma imaginação política, mais do que uma criatividade, né? E por imaginação, eu queria que a gente fosse pensando como em português a palavra tem o ação, né? Quer dizer, em inglês, outras palavras, não tem essa... em inglês a gente poderia pensar em imagine action, né? Por a imagem em ação. Então, pensar que a imagem ou a imaginação, a atividade de imaginar, ela tem sempre um caráter performativo. Isso significa que a imaginação não é uma pura faculdade especulativa, abstrata, mas que ela é uma intervenção no mundo. Então, quer dizer, a imaginação como um tipo de exercício de criação, de multiplicação de mundos, né? A gente poderia, inclusive, recorrer, eu acho que tem uma coisa de antropologia muito forte nesse colóquio, pensar como existem outras ontologias onde a imagem nunca é concebida como algo bidimensional, mas ela é sempre, por exemplo, pensada num outro tipo de aspecto. Por exemplo, os Yanomamis têm uma ideia que a imagem é sempre uma coisa tridimensional, quase que uma holografia, e ela não é nunca uma relação de representação, ela é sempre um outro mundo, um duplo mundo, né? Então a gente pensa a imaginação como esse tipo de atividade. E política, bem, eu acho que aí tem algo aí para a gente imaginar talvez o que possa ser, né? Então, continuando um pouco o deslocamento, assim, não é que eu quero ser chato, mas enfim, eu acho que hoje em dia, ou muitas vezes, a gente vem recorrendo para a categoria cidade, e eu acho que a gente tem que problematizar ela. Não é nada novo isso, mas enfim, à medida que a gente pensa a noção de política, ela é indissociável da noção de cidade. Se a gente pensa a polis grega, né, quer dizer, a atividade política é uma coisa totalmente dentro da noção de cidade, né? E a gente sabe que tradicionalmente existe quase uma oposição entre cidade e campo. Eu acho, como uma série de autores que talvez eu possa colocar em algum momento, hoje em dia a gente não pode mais operar por uma separação ou oposição entre cidade e campo. Se a gente pensa que a cidade é um lugar de governo, de regulamentação e de normatização, o campo ele é tão normatizado, regulamentado e governado, talvez até mais do que a gente chama cidades. E as próprias cidades que em algum momento, por exemplo, acho que se eu não me engano no século XVII ou XVIII, tinha uma fala alemã que era Stadt macht frei, que era tipo as cidades nos tornam livres ou nos fazem livres, que eu acho que também é bastante questionável hoje. Então eu acho que muitas vezes a gente toma a palavra cidade como um dado, como uma coisa natural, que a gente já sabe o que é, e me parece que os sistemas produtivos que a gente está lidando hoje no capitalismo neoliberal, eles exigem que a gente entenda um pouco mais como, por exemplo, utilizando um conceito do Félix Guattari, o capitalismo mundial integrado, como, na verdade, campo e cidade, se a gente manter essas duas palavras, estão totalmente integrados no mesmo tipo de sistema produtivo. Então, eu acho que também a gente tem que ir se deslocando para entender que essas experimentações sociais, elas se dão em outros campos que não apenas os campos da cidade, ou repensar que cidade a gente está evocando, né? Porque no final das contas você sabe, por exemplo, São Paulo, se você fecha a cidade, em 3 dias não tem mais comida, né? Vira caos, guerra, enfim. Bom,
Outras coisas que me parecem... Por que eu gostaria de chamar isso? Porque me parece que o tipo de práticas sociais, artísticas, inclusive práticas de pensamento, produzidas nessa cidade, ou dentro desse pensamento sobre a cidade, estão extremamente saturadas. Isso quer dizer, se a gente mantém fazendo essas práticas dentro desse conceito, ou pensando a cidade ou a organização urbana dessa maneira, me parece que vai ser difícil a gente sair desse tipo de saturação. Né? A gente provavelmente vai acabar entrando em repetições, automatismos, em um sistema basicamente de reprodução das mesmas estruturas. Então, eu acho que assim, é impossível a gente não falar do contexto que a gente está vivendo. Se fala muito em golpe, eu continuo falando em golpe, mas acredito que também eu falo golpe porque a gente foi incapaz de produzir uma palavra melhor para lidar com a realidade que está acontecendo. E, por mais que seja interessante criar essa constelação do que já aconteceu no Brasil e em outros lugares, me parece que a gente não tem sido capaz de ler a novidade do que está acontecendo em termos de realidade social e política no Brasil, ou também a gente pode pensar no que aconteceu no Paraguai, o Honduras também, mas o Honduras já tinha o exército envolvido, então talvez seja um pouquinho distinto. Né? Então, no último ano e meio, acho que todo mundo aqui, ou pelo menos quem está aqui, que está no Facebook, viu suas timelines e também povoou suas timelines com uma série, todo mundo virou cientista político, todo mundo fez análises de conjuntura política. Nada contra, tá? Eu também não estou colocando nenhum tipo de ironia, eu acho que é um exercício fundamental, porque realmente a gente não tem a gente carece de uma politização das pessoas, dos indivíduos, dos coletivos, do país. Mas me parece que, assim, como dentro de um tipo de esquerda, sobretudo acadêmica, ficou muito moda criticar o PT de uma certa maneira, todo mundo sempre começava qualquer tipo de comentário assim: vejam bem, eu tenho muitas críticas ao PT, eu não sou do PT, eu não sou governista, parará, muitas ressalvas. Nos meios de comunicação também, quem se posiciona à esquerda sempre começava com uma série de ressalvas. Vejam bem, eu não sou governista, ou a política da Dilma foi péssima, ou os indígenas e o meio ambiente, enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu não sei quem de vocês acompanhou a eleição do primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau. E sem necessariamente levantar algum tipo de potência política lá, eu só queria trazer um enunciado que ele fez quando ele anunciou o ministério dele, onde a metade ou mais da metade eram mulheres, e os jornalistas ficaram insistentemente perguntando para ele: mas por quê? Por que é tão importante? Parará, parará. E ele falou: porque é 2015. Simples, é porque é 2015, não precisa se justificar. Quer dizer, será que diante de tanto fascismo na nossa frente a gente precisa ficar justificando por que a gente está se posicionando contra? Será que a gente precisa realmente criar esse tipo de detalhamento de que não, a gente não é governista para de repente poder falar que a gente é contra, enfim, todo tipo de autoritarismo, de fascismo, de homofobia, de machismo, de feminicídio, de transfobia? Será que a gente precisa necessariamente ficar, não, mas veja bem, E daí eu gostaria de colocar também duas outras colocações, assim. Colocar duas colocações é bom, né? Tô nervoso, tá, gente? Não sei quem de vocês conhece uma ativista, psicanalista, fundadora do Tortura Nunca Mais lá do Rio de Janeiro, que é a Cecília Coimbra. Alguém de vocês sabe quem é? Conhece? Bom, a Cecília Coimbra é uma figura super importante da resistência, da militância contra a ditadura. Ela foi presa, foi torturada, fundou Tortura Nunca Mais. E uma das frentes de batalha da Cecília é o não encarceramento. Cecília Coimbra diz que ela não defende nem a prisão dos seus próprios torturadores. Tem um documentário, eu não lembro o nome, não vou conseguir lembrar a referência, mas que conta a história de monges tibetanos presos na China. E um desses monges que foi libertado depois de 20, 30 anos preso, perguntam para eles assim: qual foi a coisa mais difícil quando você estava preso? E ele responde: teve um momento que eu quase deixei de amar os guardas.
Quer dizer, o Deleuze no abecedário, quando ele vai falar de esquerda, ele vai dizer que esquerda é sempre um devido minoritário. Quer dizer, não existe esquerda no poder. Ela torna-se conservadora, ela se associa, ela faz ressalvas, ela se torna reativa muitas vezes, conservadora na medida em que ela vem, e isso a gente pode ver globalmente, lutando pela conservação daquilo que foi conquistado, em vez de tomar frente, de criar novas narrativas e talvez, como se diria, pedir o impossível, né? Exigir o impossível. Qual que é o papel da esquerda? Exigir o impossível. Ou pelo menos seria o que eu diria. Qual que é a imaginação política que a gente tem que talvez batalhar? É de exigir o impossível. Nada menos do que isso. Nada menos. Né? Porque o Estado, a forma do Estado, ela tem a hegemonia da violência. Se fala, o PT aparelhou o Estado. O Estado é aparelhamento. Por princípio. Quer dizer, um quadro, ele está sustentando a parede. Tanto quanto a parede está sustentando o prego e o quadro. Enquanto a gente se mantiver produzindo quadros, a gente vai ter que manter a produção de paredes para pôr o quadro. Eu acho que a gente tem que fazer uma construção radical. A gente estava falando com o Diego de radical, né, talvez, do lugar de privilégio que a gente ocupa, para pensar realmente o que pode ser imaginação política. E eu acho que o lugar do artista hoje em dia é um desses lugares que a gente tem que desconstruir radicalmente como lugar de privilégio. A gente poderia também pensar na universidade, né? A gente está num colóquio aqui onde há 20 homens e 12 mulheres. É melhor que o ministério, mas está longe de ser representativo da realidade brasileira, né? A maioria da realidade são 51% de mulheres, né? 54% de negros. Nessa mesa a gente está... Enfim. Então, como a gente vai desconstruir? Quer dizer, como não? Eu não tenho direito não tenho respostas. Eu acho que isso tem que ser uma produção coletiva, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma produção, porque quando a gente pensa cidade, se a gente pensa cidade, tem que pensar política, me parece que uma das maneiras de pensar isso é a produção dos discursos. Por exemplo, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Diante do golpe que a gente está vivendo, recentemente, eu acho que muitos de vocês devem ter visto isso, provavelmente alguns de vocês inclusive assinaram a Carta de Artistas e Profissionais das Artes Visuais em defesa da democracia e dos direitos expressos na Constituição brasileira. Quer dizer, os artistas não são profissionais das artes. Existem os artistas e os profissionais das artes visuais. Como publicamente uma classe se coloca separada, quer dizer, existe de início um tipo de posição privilegiada que se constrói aí entre os artistas e os outros profissionais das artes. Existem os artistas e o montador, o pintor, inclusive o curador, o crítico, sabe? Então se cria como é que a gente pode publicamente começar uma carta que pretende defender a democracia, criando esse tipo de hierarquia, esse tipo de privilégio. Nós, artistas e profissionais que atuamos no campo das artes visuais. Quer dizer, não são nem os artistas, são os artistas das artes visuais. Extremamente classista, corporativo, no momento que a gente está vivendo. Que tipo de imaginação política um enunciado como esses está produzindo? Que tipo de construção de lugar de fala está sendo construído? Qual é o tipo de cisão entre criatividade e trabalho que está se perdendo aí? O artista é aquele que é criativo, o trabalhador é aquele que trabalha. E aí tem uma construção de privilégio. E logo, assim que a gente continua, essa carta vai defender o Estado de Direito. Mas que Estado de Direito que a gente está falando, gente? É o que mata jovens negros diuturnamente? Porque eu não vi nenhuma carta dos artistas e profissionais das artes visuais
nos últimos 20 anos, se colocando contra as chacinas que acontecem no Brasil, ou contra o feminicídio. Eu não vi essas mobilizações. Então, que tipo de imaginário a gente está produzindo? Como isso a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. Quer dizer, é o Estado de Direito que tem prendido e encarcerado tanta gente, né? O Brasil, hoje em dia, acho que é o 4º país com mais gente nas cadeias. Obviamente, se eu não me engano, 80% são negros. 40% dessa população carcerária nunca nem foi julgada. É esse Estado de Direito que a gente está defendendo? Que imaginação política a gente está criando quando a gente defende esse Estado de Direito, dos direitos que estão nessa Constituição? Defender a legalidade. O aborto não é legal no Brasil. É isso que a gente está defendendo quando a gente faz uma carta dessas? Nós, artistas e profissionais das artes? De novo, que tipo de imaginação política a gente está produzindo? O que significaria uma reforma política democrática verdadeira? Se defende as liberdades individuais. Bom, isso é o que o liberalismo faz. Contra a corrupção. Isso tem sido uma grande bandeira de todo mundo. Pela democracia, todo mundo repete isso. A gente riu dos deputados falando do filho, do neto, mas todo mundo falava lá pela democracia. A gente esqueceu que estava todo mundo também defendendo a democracia. Ninguém está atacando a democracia. Talvez o Bolsonaro seja o único que tenha tido um tipo de coragem de se posicionar lá, defendendo, homenageando o Ustra. Mas ninguém lá, eu nunca vi ninguém falando assim, não, eu sou contra a democracia. Então, que tipo de gramática a gente está usando? É a mesma gramática. São as mesmas gramáticas das bandeiras da direita. Quer dizer, e o seja marginal, seja herói do Hélio? Quer dizer, passados quase 50 anos, é bonito quando a gente vê no livro, no museu, quando a gente fala. O que o Hélio está provocando quando ele fala para a gente, seja marginal, seja herói? Num país como o que a gente vive. E de 68 para cá tiveram várias mudanças, mas tiveram várias coisas que não mudaram, inclusive nos últimos 500 anos. Então, defender a legalidade num manifesto burocrático, classista, e que passa pela autolegitimação, quer dizer, as artes visuais são uma coisa importante. Como é que é? Eu tenho aqui. As artes visuais constituem um campo fundamental de produção de reflexão por meio de linguagens plásticas, visuais e performáticas capazes de intervir criticamente na sociedade. Do seja marginal, seja herói, eu me permito aqui fazer um deslocamento. Eu diria, esteja à margem e não seja herói. A desconstrução do artista tem que ser essa. A gente não pode ser herói. A gente não tem nenhum lugar de privilégio. Ou quer dizer, a gente não pode continuar mantendo esse privilégio. Se é que a gente quer ter algum tipo de imaginação política. Falar em radicalidade, crítica. Acho que esses dias o Vladimir Safatli falou aqui, ou ele vai falar ainda? Acho que ele não falou. Ele não falou. Bom, no ano passado, o Safatli, numa matéria para a Folha de São Paulo, chamada Guerra contra a Educação, em determinado momento ele disse: neste exato momento em que você lê este jornal, há alunos sendo tratados pela polícia como criminosos por se recusarem a aceitar a reformulação de suas escolas. Reformulação entre aspas. Quer dizer, tem jeito de tratar criminoso. Né? Quer dizer, para quem viu as cenas de como a polícia de São Paulo reprimiu os estudantes, enforcamento, espancamento, ameaça com arma, gás-pimenta, bomba de efeito moral. Quer dizer, criminoso pode ser tratado desse jeito? É isso? Que tipo de imaginário está sendo colocado aí? O Safatli é um filósofo, dentro da tradição ocidental, aí, iluminista, que usa o fórum público, o jornal, a Folha de São Paulo, para criar um imaginário. Ele é um intelectual de esquerda. Quer dizer, existe jeito de tratar criminoso?
e o criminoso é desse jeito, quer dizer, a gente vê uma pessoa que foi torturada que não defende nem a prisão dos seus torturadores. Que tipo de imaginação? Vocês conseguem? Eu não consigo imaginar um mundo sem cadeia. Isso exige de mim imaginar. Como que seria a gente pensar um mundo sem cadeias? E por cadeia, a gente não pode só pensar nas prisões. A gente tem que pensar como o dispositivo de encarceramento, ele está aqui, ele está nas escolas, nas universidades, nos hospitais, para ser bem Foucaultiano, vamos dizer assim. As pessoas saem da cadeia, as cadeias nunca saem das pessoas. A gente tem em todos nós as cadeias. O que é tratar um criminoso como um criminoso? O que existe? Quer dizer, o criminoso ele pode apanhar, no fim das contas é aquilo, né? Bandido bom e bandido morto. Essa é a radicalidade que a gente pode levar, será? E aí, eu estudei isso também, tá, gente? Ele reclama que o governador Alckmin, isso é horrível para mim, de alguma maneira me aproximar algum tipo de enunciado dessa pessoa. Ele fala do corporativismo da USP, Unicamp e Unesp. E, obviamente, coloca isso como uma crítica. Mas será que não são instituições extremamente corporativas, racistas e machistas? Quer dizer, será que a gente é capaz de pensar que essas instituições, elas são singulares de privilégio? E que têm que ser desconstruídas? Que tipo de imaginário político a gente poderia criar se a gente, nós que somos privilegiados, afinal de contas, estamos aqui numa quarta-feira, às que horas são? 5 da tarde, ouvindo, falando, sentados, blá, como a gente pode desconstruir esses lugares de privilégio? Bom, as práticas de produção de significado, elas extrapolam o campo e as disciplinas específicas, assim como os espaços protegidos. E eu acho que é um pouco a isso que o Paulo e o Alex se referem quando pensam nessas experimentações sociais. Que a gente vê a cidade e o campo também, pegando aquela coisa do como que se chama mesmo? O francês lá, da partida de sensível? O Rancière. Não existe partida de sensível, existe segregação do sensível. A cidade, as cidades e os campos são segregados racialmente, gênero, socialmente, por geração. Eu estou com um filho pequeno, é muito difícil você sair da cidade de São Paulo com um filho pequeno. Não tem, ela é totalmente contra a criança. Se fala muito, e eu acho, e por aí eu vou indo acabando um pouco, da produção do comum. E tem se falado da produção do comum como uma maneira de você deslocar da noção de público, porque talvez a noção de público já está meio saturada, E eu acho que se a gente quer produzir algum tipo de imaginação política que tenha algum tipo de radicalidade, a gente não pode produzir um comum, a gente tem que produzir o incomum. O incomum tanto no sentido de nós queremos todos, exigimos o impossível, quanto no sentido da diferença. É a diferença que produz a realidade, não a igualdade. Uma coisa é a igualdade dos direitos, mas essa igualdade dos direitos deveria ser baseada na diferença. E tem uma última imagem que eu queria mostrar aqui. Que assim, com todo o exagero possível, esse é um grafite, uma pichação que está na lateral da rota, lá da luz, né? O batalhão Tobias Aguiar. Não sei se vocês conseguem ler, mas tem uma bandeirinha escrito descolonizador. Não, descolonizar. E é curioso porque a bandeira, como você lê, ela tá meio do avesso, então o vento empurrou ela, na verdade, né? Então a gente está num momento onde o vento empurrou a bandeira para lá. E eu, quando eu vejo essa imagem, de uma certa maneira, talvez vocês tenham em mente aquele texto do Walter Benjamin, Tese sobre o Conceito de História, onde ele fala daquele quadro, Ângelos Novos, né?
que é um quadro do Klee, se eu não me engano, né? Ele vai fazendo toda a metáfora do vento da história que vem vindo. Isso para mim é o novo Ângelus Novus. Esse é o vento da história. Daqui a pouco a bandeira volta, mas essa bandeira só vai voltar se ela for para descolonizar. E esse é o tipo de imaginário político que a gente tem que criar, ao meu ver. E a partir daí que a gente pode pensar outras maneiras de pensar a cidade e criar outras práticas experimentais de imaginação política. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu gostaria de algum jeito, complementar a fala do Amilcar no seu foco, como que eu percebo, né, sobre diversidade e diferença. É como essa diversidade e diferença vai ser articulada. Porque é uma coisa dizer, tá tudo bem, precisamos de diversidade, então, mas quais são os processos que podem ativar ou podem facilitar essa diversidade? Ou seja, o oposto, o inverso. Como que nós podemos também considerar o apagamento de diversidade? Eu acho que essa questão de como apagar também é muito importante. Se a gente vai considerar, se for considerar a possibilidade da criação de um novo tipo de sociedade. Como a Rose apresentou, eu sou antropólogo. Minha pesquisa aqui no Brasil se foca sobre o campo artístico, os interstícios entre a estética e política. Sendo uma pesquisa antropológica, um interesse-chave é sociabilidade. E talvez fosse por isso que me interessei na teoria de estética racional do Nicolas Bourdieu. É o conceito de microtopia que leva o nome desse mesmo. Ontem, no primeiro dia do colóquio, a gente ouviu bastante da falência de democracia representativa, que eu acho que a Amilcar alude, tipo, nessa carta que foi escrita por os artistas umas 3, 4 semanas atrás. Mas tem uma consequência também dessa democracia representativa, dessa falência da democracia representativa, que também que foi um assunto muito discutido ontem e também hoje, que é esse novo tipo de movimento social. Os coletivos, os secundaristas, todos fazendo parte de uma nova política pública interligada com a cidade. Eu queria propor, na minha fala, uma análise da fronteira porosa entre experimentações sociais criativas e esses novos movimentos. Eu sugiro que o caminho para frente dessa situação difícil que vivemos talvez esteja localizado justamente nesse território ambíguo entre movimentos sociais e intervenções artísticas. Quaisquer as soluções propostas argumento que vão integrar gestos que são fundamentalmente caracterizados pela efemeridade e também pela diversidade. Então, eu escrevi um texto, porque eu não estou falando tipo, o meu idioma, né? Primeiro eu estou. Então, eu escrevi um texto, vamos lá. Movimentos como o Occupy e o MST, o Movimento do Sem Terra, têm posto práticas artísticas relacionais no coração das chamadas por mudança. Igualmente, artistas como Tânia Bruguera e Ai Weiwei têm promovido uma agenda política estetizada, mobilizando espaços institucionais para articular interpretações ativistas. O antropólogo mexicano Néstor Garcia Argentini argumenta que, eu cito, a arte é o lugar da iminência, o lugar onde avistamos sinais de coisas que estão quase a ponto de acontecer. Mas se aceitarmos que há, em último, uma revisão das cartografias da história da arte e do ativismo, é a distorção de práticas que isso implica,
quais implicações isso pode ter para o que está prestes a acontecer? Quais ramificações poderíamos considerar para termos como o da construção da subjetividade, se a arte, de vez ativista, for levada a sério como uma categoria analítica? Nessa fala, inicio com a ideia de que ações de movimentos sociais e de intervenções de arte contemporâneas crescentemente atravessam fronteiras porosas, seja em termos de práticas, relações ou de instituições. Como vemos ontem, os artistas de fato ocupando o formato em Santa Cecília. Esse de ontem em Santa Cecília. Essa imagem foi batida por Rafael Escobar, que estava aqui hoje. Tendo compromisso a leitura seminal de Nicolas Bourriaud sobre a arte dos anos 90, afirmo que a teoria de estética relacional oferece uma plataforma sintética, da qual podemos entender como intervenções artísticas, com condições ativistas, estão cada vez mais se afastando do tópico e do prescritivo, e desse modo ecoando mais amplamente a virada subjetiva das políticas de movimentos sociais. Ontem a gente ouviu bastante desses movimentos, né, os secundaristas, coletivos, enfim, movimentos que afastam da velha guarda esquerda, fortemente criticada na tarde de ontem por Raquel Ronick. Eu coloco que esses movimentos são justamente os que pertencem a uma virada subjetiva, o termo definido por Maple Raza no seu livro Bastards of Utopia. Baseado na minha pesquisa de campo com artistas e atores dos movimentos sociais, quero destacar que, embora exista em curso um colapso das categorias entre intervenções artísticas e ações de movimentos sociais, esses experimentos políticos não são equivalentes. Alguns podem abrir espaços para encontros entre diferentes subjetividades, enquanto que outros podem delimitar o potencial de tais encontros, rendendo a elaboração de significado um processo mais fechado. Estética relacional aqui nos oferece critérios importantes, com os quais podemos diferenciar tais projetos. Desta forma, emerge a comparação dos pontos produtivos que dizem respeito à forma como a subjetividade é elaborada e o significado criado, assim como em qual framework temporal se situa. Para Bourriaud, o definidor do paradigma de arte relacional, a arte tem como horizonte teórico a esfera das interações humanas e seu contexto social, mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado. Obras de arte, ou para os fins desse colóquio, certas experimentações sociais, têm o potencial de produzir microtopias, ou seja, comunidades temporárias de encontros intersubjetivos em que as pessoas podem, eu cito, inventar relações possíveis com os vizinhos de hoje. A ênfase que o Bourriaud coloca aqui sobre a temporalidade da microtopia é relevante, é muito importante. O que está em jogo aqui é a questão de comunidades efêmeras, e isso aponta por um ponto-chave quanto à teoria de mobilização social. E agora eu cito de Bourriaud. Sabe-se, porém, que o tempo do novo homem, os manifestos futurizantes, os apelos a um mundo melhor com as chaves na mão, já passou. Vive-se hoje a utopia no cotidiano subjetivo, no tempo real, das experimentações concretas e deliberadamente fragmentárias. A obra de arte apresenta-se como um interstício social, no qual são possíveis essas experiências, essas novas possibilidades da vida. Para Bourriaud, parece muito mais urgente desenvolver relações possíveis com os vizinhos de hoje do que ficar sonhando com dias melhores do amanhã. A falta de convicção em soluções utópicas apontada por Bourriaud
está espalhada, ou está espelhada, na política que integra a virada subjetiva das políticas dos novos movimentos sociais. Maple Raza destaca como participantes do Occupy se diferenciam de movimentos anteriores. Mesmo que participantes estejam procurando mundos alternativos, eles evitam fins utópicos. É a autoridade centralizada para dar lugar a estruturas horizontais e promulgar uma política prefigurativa. Mais um ponto em comum entre as duas plataformas é o aspecto temporal. Intervenções com conotações estéticas, articuladas por movimentos sociais, podem ser lidas como microtopias, no jeito que elas propõem intervenções em situações que são necessariamente voláteis. E agora eu gostaria de apresentar um trabalho, uma intervenção, na verdade, de uma artista, Teresa Sievert. Esta intervenção foi uma proposta selecionada para o edital Rumos, do edital cultural, em 2015, e trata um pouco, ou seja, visibiliza esse conceito da microtopia e como nós podemos imaginar isso.
Então, o que está em jogo aqui nessa petição? Claro que a proposta artista tem a ver com a criação de um certo tipo de jardim efêmero, um jardim tipo, meio inusitado, um espaço tipo, que confunde as pessoas, uma coisa tipo verde, tipo, no meio da cidade cinza. Eu acho que, como performance, como intervenção nesse sentido, funcionou, né? Tipo, mas tem umas coisas que eu queria tipo, destacar tipo, nesse performance. A primeira coisa é que, mesmo que né, no vídeo todo mundo tipo, parece feliz, então tinha bastante tipo, dissonância, né, vamos dizer, tipo, tinha essa criação de uma comunidade efêmera. Não tinha nenhum esforço de coletar os dados, de, sei lá, fazer um cadastramento, de criar uma coisa mais permanente. Né? No momento que todo mundo foi embora da Caiônibus, a performance acabou. E tinha uma gama de reações dentro do ônibus. Tinha as pessoas que estavam sorrindo, tinha pessoas que estavam abraçando, tinha pessoas que estavam até chorando, né? Tipo, nesse momento de entrega tipo, da planta. Porque a gente tinha que entregar a planta tipo, no final da performance, e aí a planta vira um certo tipo de dádiva nesse sentido. Tinha uma gama de reações. Porque tinha bastante pessoas irritadas também, chateadas. Tinha pessoas que estavam indo para trabalho, voltando para casa. Eles ficaram tipo, incomodados, né, por essa piada meio infantil, né, que talvez seja. Então, é isso que eu quero destacar aqui. Tipo, sim, tem uma comunidade efêmera, tipo, uma comunidade que está criada tipo, espontaneamente nesse mundo, mas as relações nessa comunidade não eram totalmente harmoniosas, vamos dizer. A intervenção da artista demonstra como o experimento sem arte política pode criar microtopias efêmeras que se caracterizam pela ausência de slogans descritivos, de entendimentos de comunidade. Nesses espaços, as pessoas foram livres para elaborar suas próprias subjetividades. E, nesse sentido, também criar um esquema de significação particular e pessoal. No entanto, esse potencial emancipatório, né, que está no coração da proposta do Boileau, é um assunto muito discutido, principalmente entre os críticos Boileau e Clepech. Vale reforçar aqui que os experimentos sociais não são todos equivalentes. Alguns abrem espaços para encontros, né, entre diferentes subjetividades, que surgiu tipo ontem, a ideia de Lefebvre, da direito à cidade, que foi apresentada, enquanto que outros delimitam. Vale a pena analisar, eu acho, o debate entre Boileau e Michel, porque aponta como significado pode ser apagado. Isso ressalta um ponto-chave a considerar. Se esses experimentos realmente vão contribuir a uma política prefigurativa, ou seja, uma luta que replica a sociedade que ela quer realizar, logo, uma sociedade onde certas subjetividades são censuradas poderia ser ainda pior de
disso agora, né? Se passar o pós-golpe. Bishop argumenta que Bourdieu atribui bastante ênfase na possibilidade de relações intersubjetivas e que deixa inteiramente claro a grande questão sobre quais os tipos de relações estão sendo criados e por quê. Dessa maneira, explicitamente, Bishop chama para a questão do potencial emancipatório de cada plataforma, argumentando que a arte relacional, para todas as suas reivindicações de horizontalidade, pode acabar sendo nada mais que outra esfera exclusiva do mundo da arte. Em grande parte das obras de arte relacional, Bishop argumenta que, eu cito, a estrutura de trabalho circunscreve o resultado antecipadamente, criando relações homogêneas em microtopias harmoniosas. Bourdieu rejeita esse argumento, dizendo que subjetividade não descende de nenhuma homogeneidade. Ao contrário, se desenvolve por corpos, segmentações e desmembramentos de unidades ilusórias da vida psíquica. Logo, a ideia de harmonia não é o objetivo do Bourdieu. Pelo contrário, para ele, a microtopia deve ser um espaço crítico. A função crítica e subversiva da arte contemporânea agora se cumpre na invenção de linhas de fuga individuais e coletivas, nessas construções provisórias e nômades que o artista modela e difunde situações perturbadoras. Fica evidente, então, que Bourdieu não está em busca de um estado harmonioso. E aqui notamos que o estado perturbador, mencionado por Bourdieu, encontra eco na fala da Claire Bishop, uma vez que o corpo central do argumento do antagonismo relacional, a contra-proposta da Bishop, está na forte articulação de dissonância. Mas a questão que vale ressaltar aqui é que tipo de dissonância. Bishop apresenta o exemplo de Santiago Sierra's linha de 250 centímetros tatuada sobre 6 pessoas remuneradas. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Nessa obra, realizada numa galeria em Havana, o artista dispôs 6 homens que parecem ser fora do circuito da arte. E neles tatua uma linha que cruza seus rostos, estendendo uma linha de 250 centímetros. É quando a ética questionável da recriação de Ai Weiwei, do menino sírio, levado pelas águas à beira da praia, o gesto duro do trabalho, que vocês estão vendo aqui, encontra ressonância na perspectiva contundente de Bishop sobre a arte participativa. Eu cito: modos destrutivos de participação podem ser mais inclusivos que aqueles que se propõem ser democraticamente abertos. Nesse paradigma de Claire Bishop de antagonismo relacional, ela afirma que Sierra cria dissonância ao mobilizar uma abordagem mais dura, ou seja, mais perturbadora para as relações. Ela afirma que essas relações gerem atrito e desconforto e assim, por fim, facilitam uma base de relacionalidade mais democrática. Deixando de lado o debate sobre antagonismo, realmente reflete o conceito de pluralismo agonístico de Jean Darnouf, seguimos para uma outra questão. É uma questão muito mais importante: a forma dessa dissonância. Será que a irritação, o não envolvimento, é a falta de paciência por parte dos passageiros na performance de jardim de passagem? Não conta como dissonância. Será que se dá pelo fato de não ser articulado por alguém com o mesmo peso de Santiago Sierra? Defendo que o casual mal-estar ocorrido na viagem de ônibus sinaliza um gesto que é tão relevante em termos de voz poética quanto o de tatuar uma linha nas costas de 6 indivíduos. De fato, os microgestos de dissonância presentes em jardim de passagem destacam o elemento de détournement, ou seja, de subversão, que pode acontecer de dentro de qualquer comunidade, até mesmo daquelas que parecem harmoniosas. Desta forma, os gestos sutis de dissonância expressados por certos passageiros em jardim de passagem criam um contraste produtivo com as tais
controvérsias éticas provocadas por Santiago Serra. Eu acho produtivo aqui de trazer a linha do pensamento de Marianne Mackelberg, uma antropóloga que escreveu esta etnógrafa aqui sobre o movimento de autoglobalização. Ela está atualmente escrevendo um livro sobre Occupy. Ela aponta para duas dimensões distintas de conflito: o construtivo e o destrutivo. Eu cito Marianne Mackelberg aqui. Diversidade leva ao conflito, é verdade. Mas o conflito destrutivo não é causado por este fluxo da diversidade. Pelo contrário, o conflito surge quando esses fluxos estão bloqueados. O conflito pode ser produtivo se for dado espaço para a expressão. Nutrir o poder construtivo é limitar o poder destrutivo do conflito, exige um trabalho contínuo. Para Mackelberg, está claro que as dimensões de conflito são fundamentais para a elaboração horizontal de subjetividade, uma vez que a noção de consenso já foi rejeitada por suas associações às ideias de compromisso e verticalidade. Por conta disso, no entanto, que é justamente na forma como expressamos dimensões de dissonância é que se criam ou não as condições de significação. Se considerarmos, como Mackelberg argumenta, que o conflito destrutivo não é causado pela diversidade em si, mas sim, por seu contrário, pela limitação desta diversidade. Logo, este conflito pode ser produtivo se a ele for dado um espaço de expressão. Embora a intervenção de Teresa Siebert possa parecer exteriormente harmoniosa, e o vídeo da performance com certeza dá essa impressão, na verdade, de forma sutil, ela sustenta, de fato facilita um tipo de dissonância que é construtiva e não adversarial. Pois no seu modo aberto, oferece aos participantes um lugar de reação. Em termos estéticos, a intervenção efêmera está menos para a cicatriz permanente, pensando no exemplo de Santiago Serra, que para o estado perturbador, no vocabulário do Rio. As pessoas que entraram no ônibus, para ir ao trabalho naquele dia, foram enfrentadas com esse jardim urbano, as plantas balançando em movimento. Esse espetáculo bizarro ofereceu um grau do estranho, que ficou só cada vez mais esquisito, até o espaço verde estava começando a invadir o próprio espaço pessoal. É nessa estranheza bem pensada da intervenção, é a sua justaposição absurda do subversiva com objetos tão banais como vasos de plantas, que aponta uma diferenciação importante. Por um lado, uma divergência de opiniões não adversarial, é por outro, os gestos pesados dos artistas que integram o que Bishop chama de antagonismo relacional. Quando Sierra faz tatuagens em pessoas que ele pressupõe não caberem nos espaços da elite, ele busca gerar uma provocação antagonista. Eu vejo nisso uma declaração destrutiva que oblitera a significação, que evoca somente um jeito de ser político, algo que remete ao modelo de política identitária de muitos movimentos sociais da velha guarda. Em contrapartida, em minha análise de um experimento criativo enraizado na cidade, acho importante considerar toda a gama de gestos dissonantes, e não apenas aqueles de interesse, vamos dizer, monumental. Assim, a alteração de uma expressão fechada por um sorriso, de uma postura patética para se entregar a um espaço caloroso, isso representa um conflito construtivo. E talvez o caminho para uma sociedade mais diversificada. Um seminário que participei poucas semanas após o evento da Jardim de Passagem, entre os pesquisadores de arte contemporânea, tinha um debate quanto ao ponto de tal intervenção, o objetivo. Alguém me pediu para especificar o que exatamente a intervenção tinha mudado ou provocado. Para mim, essa questão é relevante, mas
muito mal conceitualizada, uma vez que ela trata de uma objetivação que não cabe. O que o Occupy mudou? O que os secundaristas vão mudar? O que está em jogo aqui é de abrir o imaginário, de repensar a possibilidade de existência. Na proposição estética de Jardim de Passagem, de mudar nada tangivelmente, não sucumbir aos precedentes utilitários, tem um eco da política de Guattari, na sua rejeição à transformação em passo a passo da sociedade, através de uma série de metas tangíveis. Será que a efemeridade da intervenção da Jardim de Passagem impede a longo prazo o seu potencial transformador? Será que aceitamos realmente o fato de que momentos efêmeros não podem articular mudanças a longo prazo? Como o Bourdieu pontualmente observa, relações podem constituir uma resolução formal que toca a realidade, porque é precisamente específica, é temporária. Ou seja, os momentos mais fragmentários podem ser aqueles instantes de verdadeira mudança. Desta maneira, talvez Jardim de Passagem não tenha alcançado algo quantificável, a longo prazo. Mas vale lembrar aqui a ênfase que o Peter Perlbach colocou na manhã de ontem sobre a importância do lado afetivo, os gestos sutis e efêmeros. Eu queria concluir essa fala com esse pensamento. Em reunir o momentâneo e o catártico, o efêmero e o reflexivo, algumas dessas experimentações sociais têm o potencial de ir muito mais além de qualquer ato destrutivo. Você consegue passar daí? Boa tarde. Depois da fala do Amilcar e do Alex, eu gostaria de ficar aqui um pouquinho mais pensando antes de falar, mas acho que a gente não tem tempo para isso, tá bom assim? Mais próximo. Agora? Não, chega mais pertinho, Fábio. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu tenho a voz baixa, então Está mais alto. tá bom assim? Vocês estão me ouvindo? Tem que afastar o microfone do outro, porque pode dar microfonia. Isso faz parte já da minha apresentação. Sem microfones. Bom, eu fico muito feliz de estar nessa mesa, depois de ter ouvido o Amilcar. É sempre alguém que eu gosto muito de ouvir, que me faz ficar pensando por alguns dias. E o Alex, eu não sabia que você ia falar do Bourdieu e da Claire Bishop, eu teria trazido algumas coisas sobre a conversa da Lígia, sobre participação, acho que a gente pode continuar depois isso. Bom, quando o Alex me chamou, eu resolvi que eu trataria de um assunto que para mim é mais confortável, que é sobre o meu trabalho. Mas, na verdade, era até um pouco a expectativa dele. E pensando que tem alguns termos que já foram usados, né, como intervenção, relacional, participação, eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de usar no meu trabalho o termo relacional e até a participação mesmo por conta de um esgotamento do próprio termo.
E aí eu tenho cunhado e chamado as minhas propostas de encontros. Mesmo porque a gente conversou, eu trato de pensar em ações cotidianas e trazer isso para um espaço da arte também é estranho de falar, mas artístico. E como essas proposições podem criar encontros entre as pessoas. Na verdade, a ideia é essa. Encontros para fazer alguma coisa, seja para fazer uma leitura de um livro, ouvir uma música, conversar sobre algum assunto específico, comer junto, desenhar, entre outras coisas. E, na verdade, tudo começou logo depois do meu mestrado, porque nele eu tratei muito de intervenção, mas eram intervenções muito solitárias. E aí, logo depois do mestrado, eu comecei a sentir vontade de trazer outras pessoas, mas mais no sentido de fazer alguma coisa junto do que de usá-las como uma força de trabalho, não sei. Para tentar trazer para junto, porque você traz junto, você perde um pouco também o poder, né, da proposição. Tem uma proposição inicial, mas quando você se encontra com outras pessoas, isso pode se transformar. Na verdade, existe esse espaço. E comecei de uma forma mais tímida, né, fui com um projeto chamado Quando o Percurso Torna-se Destino, que até com uma imagem difícil de mostrar, porque eu convidei 4 artistas de diferentes regiões do país para viajar comigo. Mas existia uma premissa que não podia ser um amigo meu. Era alguém que eu conhecia, mas que nunca tinha passado mais do que 5, 10 minutos junto conversando. Então era na verdade, um convite para viajar, um encontro forçado, para ficar uma semana junto, em alguma região distante do interior do Brasil. E tinha sempre uma proposta inicial para que a gente tentasse encontrar um ponto comum para a convivência, que era explorar um dos elementos da natureza. Isso também foi outra coisa que depois do mestrado, da pesquisa do mestrado, eu quis fazer. O meu mestrado tratava muito do espaço urbano. E eu senti um pouco de vontade de explorar outro tipo de espaços. E aí os 4 elementos da natureza, terra, ar, água e fogo, na verdade o livro acabou, no final tem um livro que não narra muito a experiência, porque eu achei muito difícil transformar em alguma coisa palpável esse tempo que eu passei com essas pessoas. Mas o livro tem fotos como se fosse um álbum de recordação de viagem. Então, fotos de intervenção que a gente fez na paisagem. Na verdade, isso teve intervenção na primeira viagem. E depois eram fotos dos lugares pelos quais a gente ia passando. Acho que a coisa mais legal desse trabalho é que, além dessa convivência com essa outra pessoa, com quem eu conhecia pouco, eram os encontros que iam acontecendo durante a viagem. Porque apesar de ter um ponto de destino, a gente se dava a liberdade de mudar o caminho e mudar os pontos de visita a partir dos encontros com as pessoas. E quando a gente contava o que a gente estava fazendo, na verdade a gente estava fazendo muita coisa, a gente estava convivendo só, tendo um momento junto. E é uma coisa que é comum nos meus trabalhos, se transformarem num objeto gráfico, um livro, um cartaz, outras coisas assim. No ano seguinte, eu fui fazer uma residência na Patagônia, uma cidade chamada Contramila de Cordeiro, e que a proposta da residência era explorar o deserto que existe lá na Patagônia. Só que perto do deserto existe uma cidade. E para mim foi muito difícil pensar só no deserto e virar as costas para a cidade. Uma cidade pequena, de um pouco mais de 1000 habitantes, e que chegam lá 8 estrangeiros. Era uma residência artística. Então isso já criou uma outra relação, criou uma relação diferente
na cidade, porque o comércio começa a receber pessoas diferentes para fazer suas compras, a gente começa a circular pela cidade, então para mim é muito difícil ignorar essa relação com essas pessoas, esses moradores da cidade, e pensar só em intervenções no deserto. E aí algo que é comum, né, que todo mundo vive isso, que quando vai visitar alguém, quando conhece alguém, quando vai estar na casa de alguém, o convite para tomar um café, para comer um bolo, senta para almoçar junto. E, bom, partindo disso, né, até demorei muito para resolver um trabalho a ser realizado nessa residência. Eu produzi um trabalho que chama Deriva Culinária, que é descobrir algumas receitas que sejam receitas históricas, ou alguma receita de família, uma receita popular, e cozinhar num espaço aberto. Esse lugar é bem o limite entre a cidade e o deserto. Mas é assim, sei lá, 20 metros para um lado e 20 metros para o outro, você chega na cidade ou no deserto. E a ideia é tratar do momento de comer também como um momento de aprendizagem, resgatar uma receita de família e, além de comer, conversar um pouco sobre o que essa receita representa para quem ensinou ou para quem cozinhou. Eu, na verdade, me aventurei a cozinhar as duas vezes. Né? Então, uma vez foi durante o dia na beira do canal. E assim, o momento de comer como um momento de comer mesmo, tá? Na verdade, o que mais importa é as relações que se estabelecem na hora que as pessoas estão comendo. E a história do prato que foi produzido. E o segundo prato foi feito no deserto mesmo. Durante a noite a gente se reuniu para cozinhar alguma coisa que tivesse, na verdade, é importante para mim o fogo. Nos dois pratos, acho que aqui não... Primeiro, tem um braseiro embaixo dessa chapa. Porque acho que a partir da descoberta do fogo, as pessoas talvez tenham começado a ficarem mais juntas, a se aquecerem, e aí talvez tenham começado alguns tipos de encontros. Então a ideia era que as pessoas estivessem reunidas em volta do fogo, ou tradicionalmente a fogueira é um lugar para se contar histórias, para conversar sobre o que aconteceu durante o dia. Essas coisas elas são importantes para mim. No ano passado eu já desenvolvi um projeto no Ateliê 397. Ele tinha um projeto Corredor, que é um corredor e que tem a porta de entrada dá direto para esse corredor, uma porta que fica aberta direto para a rua. E eles têm um projeto que é para fazer intervenções nesse espaço. E aí eu pensei em um espaço que ele pudesse ser utilizado diariamente por quem quisesse. Apesar de ter intervenção com as esteiras, essas esteiras elas podiam ser retiradas e podia se tornar um lugar de conversa, um lugar para tirar um cochilo. Além disso, eu fiz 3 proposições de encontros sobre alguns assuntos que permeiam os assuntos da cidade. O primeiro encontro foi sobre tarifa zero. Tinha alguns convidados que davam início à conversa. E sempre depois da conversa tinha um momento em que eu convidava também uma outra pessoa para a gente produzir uma trilha sonora para a conversa. Que aí também poderia virar uma festa, se fosse o caso.
falta d'água, que no dia choveu muito e as pessoas então demoraram mais para chegar. Tanto é que a gente até se deslocou, saiu do corredor e foi para um espaço coberto. E o terceiro dia sobre espaços públicos. Antes da conversa conversar, o pessoal do Tanque Rosa Choque decidiu usar a cozinha que tinha lá para fazer uma sopa de abóbora. Então, como isso estava dentro da ideia, era que outras pessoas se apropriassem do espaço para usá-lo conforme quisessem, né? Usando as necessidades, o que tinha lá naquele espaço. E no último dia da intervenção, uma artista ela decidiu usar esse espaço para o grupo de estudo dela. Era um lugar que você não precisava agendar, não precisava avisar, era só chegar dentro do horário de funcionamento e utilizar o espaço. E nesse trabalho, tanto quanto no próximo, eu vou falar de uma... eu sinto que o tempo de duração dele, ele é um problema para que as pessoas sintam vontade para usar. Porque geralmente os dois duraram um mês. Quando as pessoas começam a conhecer e saber que existe aquele lugar que elas podem usar, a coisa termina. Então, esse é um tipo de problema que eu detectei, mas que às vezes ele foge um pouco do meu controle, porque está dentro de uma agenda do lugar que está recebendo, né? O trabalho do espaço público ele foi feito numa exposição que eu fiz na Pivô, que se chamava Parágrafo Único. E esse trabalho ele era uma gráfica temporária que durou o tempo todo da exposição, que funcionava de terça a sábado. De terça a sexta, terça a sábado até período da manhã era de uso livre. Tinha uma pessoa que ficava lá, era uma gráfica de serigrafia e de stencil. Então quem fosse, quer dizer, qualquer pessoa podia chegar e podia utilizar, podia produzir. Tinha só uma pessoa que ficava lá para poder ensinar a técnica de serigrafia e stencil para quem não sabia fazer. Mas durante a semana é isso, o mesmo problema do propriedade de uso comum. O uso ele é muito pouco. São poucas pessoas, primeiro, que chegam para ver uma exposição que tem um tempo para se dedicar para fazer alguma produção. E mesmo aqueles que vão para produzir é uma ou outra pessoa. Aos sábados eu convidava também, como propriedade de uso comum, uma pessoa, geralmente um artista aqui, para tratar de algum assunto e propor uma produção para os participantes. Que aí também era um uso livre do artista convidado. Aos sábados a produção era muito intensa. Bom, esse foi o segundo encontro. Aconteceu uma coisa curiosa, que os participantes eles não se sentiram à vontade para produzir. Porque o Diogo, que foi o artista convidado, ele levou símbolos de movimentos sociais, como STM, TST, Passe Livre, para serem analisados, e a ideia dele era que a partir daqueles símbolos se construísse um símbolo em comum, que sintetizasse todas aquelas ideias. E aí que eu acho, uma coisa que eu gosto dessas proposições dos encontros é que eles podem sair diferente do combinado, do pensado, né? Porque eles entram numa discussão de que eles não conseguiam pensar em algo que sintetizasse tantas vontades de lutas, formas de lutas diferentes. Esse é o terceiro dia. E aí as produções elas não necessariamente precisavam ficar lá, as pessoas podiam levar e podiam
fazer o que quisessem com elas. O legal que acontecia na gráfica é que algumas pessoas tinham conhecimento da técnica, do senso da serigrafia, e muitas vezes eles ajudavam as outras pessoas a desenvolverem os trabalhos a partir disso. Ainda no ano passado, fiz esse trabalho que ele é um trabalho que ele tem comida, e eu acho que ele se aproxima um pouco da propriedade de uso comum e da gráfica, porque ele pode ser um objeto que está ali disposto e que pode ser utilizado sem que haja uma proposição, um encaminhamento, uma explicação do que deve ser feito ali. O uso do fogo eram umas esteiras e algumas comidas que ficavam disponíveis no espaço expositivo e que quem chegasse podia sentar e comer, né, sem que alguém ficasse lá convidando para isso. E aí, durante esse tempo, as pessoas podiam sentar junto na mesma esteira e ter um encontro com o outro ou ficar sozinha. Mas o que eu penso muito dessas proposições é tentar pensar numa outra forma de estar dentro do espaço expositivo, e até de uma outra forma, de um outro tempo nesse lugar. É claro que esse tempo, a duração da exposição, ela ainda é algo que precisa ser revisto para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá e possam já dedicar esse tempo, se quiserem. Bom, e aí, passados esses 2 anos, eu, além de artista, sou professor também. E já tem quase 2 anos que eu não estou dando aula. E pensando nessa última produção, que na verdade é um recorte do que eu tenho feito, eu comecei a pensar que esses espaços eles podem funcionar também para além dos espaços institucionais. Que talvez seja a forma de tentar resolver esse problema das pessoas saberem que aquilo existe e que elas podem usar aquele espaço. E aí eu iniciei esse ano um projeto que se chama Escola da Floresta, que já foi um pouco apresentado aqui. Na verdade, eu nem sei ainda muito como apresentá-lo, porque ele está no início. Não teve ainda nenhuma programação, até agora a primeira em junho, que vão ser 3 conversas, que elas vão acontecer inicialmente no quintal da minha casa. Porque, na verdade, a ideia também é pensar em proposições que elas independam de espaços institucionais para acontecer, e até de alguma verba qualquer, né? Uma escola que propõe o ensino e aprendizagem a partir dos encontros. E os encontros podem ser feitos na praça, podem ser feitos no quintal de casa. É claro que assim como uma escola, ele parte de alguns lugares, mas que pode ser também completamente transformado a partir dos primeiros encontros. A gente só tem uma imagem, mas é mais uma imagem ilustrativa do quintal também, os primeiros encontros vão acontecer. Acho que é isso.